boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. E olha, daqui a pouquinho vamos fazer um balanço do que foi a programação de final de semana, todas as fofocas do dia na nossa Roda da Fofoca, com o Thiago Rocha, com os malfões do Felipe Campos, com os bochichos do Vladimir Alves, tá certo? Olha, vamos começar nossa primeira página de hoje falando de um assunto que está rendendo muito comentário, dividindo opiniões aí nas redes sociais. Meu colar está cada vez mais torto, eu tento arrumar e ele fica pior, mas tudo bem, isso daí a gente vê depois. O negócio é o seguinte, olha, a história de que Eliana mostrou o Silvio Santos de papelão no programa dela ontem e não as imagens do encontro do Silvio com o casal, com o Valdir e com a Cleide, que estão fazendo 50 anos de casados ainda e que foi um casamento promovido pelo próprio Silvio Santos em 1968 no programa dele. O sonho desse casal era reencontrar o Silvio, porque o casamento deles foi feito através do programa do Silvio. A gente falou aqui, mostrou para vocês, não é? As fotos, inclusive, da Eliana com a Cleide e o Valdir lá no estúdio do Silvio Santos, enquanto ele gravava o programa dele, e a Eliana resolveu levar os velhinhos até lá, velhinhos, não é? O casal, até lá justamente para poder proporcionar esse reencontro que era o sonho da vida deles. O que eles estavam querendo, pedindo, era exatamente esse tipo de coisa. E aí começa a encrenca, porque na verdade todo mundo esperava assistir esse reencontro no programa da Eliana ontem. E aí virou um auê danado, porque as imagens não foram ao ar e porque o que foi exibido foi um Silvio de papelão ali no cenário. O pessoal ficou doido da vida, em casa as pessoas ficaram muito frustradas em relação a tudo isso. Então eu acho que vale a pena esclarecer alguns pontos dessa história, gente, que é a seguinte. Primeiro, o Silvio não sabia da história do casal que queria reencontrá-lo, né? E tudo isso aconteceu no programa dele há 50 anos. Aí o que acontece? A Eliana levou lá, ele recebeu, ele fez as fotos, ele gravou, conversou ali com ela, né? Tudo foi sendo registrado, mas ele nunca disse que isso iria ao ar no programa dele. Como ela nunca falou que isso iria ao ar no programa dela, não consta da chamada do programa da Eliana do último domingo, nem dos dias da semana que iam chamando para o domingo, que o Silvio, né, que vocês iriam ver esse reencontro, que o Silvio estaria lá no estúdio ou qualquer coisa no gênero. Mas como nós da imprensa tínhamos feito o maior auê em cima dessa notícia, a expectativa estava criada, porque a gente falou inclusive aqui no nosso programa, todos os blogs, nas redes sociais, milagre, Silvio Santos vai aparecer no programa da Eliana, ela é poderosa, só ela mesma para conseguir esse tipo de coisa do Silvio Santos, e aí não se concretizou. Na verdade, quem criou essa expectativa fomos nós da imprensa, foram os jornalistas, em função de que a Eliana entrou lá no estúdio e gravou esse reencontro da Cleide e do Valdir com o Silvio Santos, não é? Realizando o sonho deles, mas que, na verdade, não existia essa história de ele ir até o programa da Eliana, ou então, né, ela pudesse soltar esse encontro, não existia oficialmente. O que se sabia? Já que ela entrou, já que ele recebeu, já que gravaram, tudo foi registrado, claro que iria para o programa dela. Isso foi tudo ponto pacífico, nenhum comunicado oficial. Não foi porque ele não teria permitido. Por quê? Para evitar a ciumeira de outros colegas que vivem pedindo a mesma coisa para ele, não é? E ele nunca faz. Então não seria justo, tipo, a Eliana pode, os outros não podem. A Eliana eu deixo, os outros não deixam. Daqui a pouco todos os apresentadores iam achar que podiam ir lá no estúdio no dia de gravação dele, levar alguém para ele ver, para reencontrar ou para conversar. Não pode. Então era um critério de justiça que provocou um tumulto. Na verdade, não é? Feito dessa maneira, provocou um tumulto porque a produção da Eliana esperava e contava com isso de poder exibir as imagens.
E o público em casa, mais do que todo mundo, estava esperando poder ver esse reencontro. Agora, eu acho que tem que focar em coisas muito importantes. Primeiro, a Eliana conseguiu e a história ficou linda no ar. Fizeram uma narração bonita, fizeram uma cerimônia bonita. O público se comoveu com essa história, independente de Silvio Santos. A Eliana realizou o sonho do casal porque ela fez o reencontro deles com o Silvio Santos. E foi uma coisa que vocês não sabem, mas eu conversei com o Fernando Garzin, o neto da Cleide e do Valdir, que contou que o Silvio, depois daquilo, ainda levou o casal para o camarim, recebeu o casal no camarim, fez fotos com o casal no camarim e a Cleide e o Valdir saíram de lá realizados porque eles foram muito bem tratados pelo Silvio Santos. Isso dito pelo próprio neto, que eu tenho as mensagens printadas, eu posso mostrar para vocês. Então, no frigir dos ovos, o resultado foi bonito e foi positivo, mas ficou realmente uma tremenda frustração para o público. E a história de colocar o Silvio de papelão é que eu acho que pesou mais ainda. É que as pessoas se sentiram, inclusive, não é, assim, enganadas, entre aspas, né? Pô, tô esperando ver o Silvio, tem um Silvio de papelão, o que que é isso? Não se faz, respeito com o público, não somos bobos. O protesto foi imenso nas redes sociais. Acho que talvez, se não tivesse tido esse Silvio de papelão, as pessoas não teriam se sentido, não é, enganadas, porque foi assim que elas se sentiram. Isso jamais foi a intenção da Eliana, nem da equipe, nem do pessoal todo do programa, muito menos do casal, enfim, não era esse o propósito. É que a coisa acabou sendo atropelada no meio do caminho por essa questão dele. Não, melhor não. Já fez o encontro, já recebeu, os velhinhos ficaram bonitinhos, gostaram, o público vai se emocionar com a história, que era bonita mesmo. Na verdade, isso era até uma pauta para o próprio programa do Silvio, porque foi lá em que tudo aconteceu. Hoje, os programas, inclusive de domingo, de final de semana, um atrás do outro fazem casamento, 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 e não é nenhuma novidade. O Silvio já fazia isso há 50 anos e a prova está aí. Quer dizer, é uma história bonita, seria legal se ele tivesse feito no próprio programa dele. Acho que a produção deu uma bobeada ou ele não está fazendo esse tipo de matéria. Enfim, a situação é uma só. Deu tudo certo para Cleide e para o Valdir. Eles saíram de lá muito felizes. Vocês viram uma história muito bonita, se emocionaram, também valeu a pena. A Eliana cumpriu a sua missão, eles queriam ter o sonho realizado, eles tiveram o sonho realizado. Então, por que termina todo mundo bravo? Porque o sentimento de frustração ficou, né? E aí, o que estão pedindo? Vai para a geladeira, bota o Silvio na geladeira, bota a Eliana na geladeira. Isso não se faz. Eu vou fazer o seguinte, eu não acho que o Silvio tenha essa responsabilidade na história em termos de que ele não deu isso no ar. Não falou, vocês vão ver no programa da Eliana não sei o quê. Não foi ele que criou a expectativa. Não foi ele que fez a pauta. Ele estava gravando o programa dele quando ela chegou lá com o casal e aí ele fez a parte dele muito bonitinha, nem seria diferente. Mas depois foram embora, felizes isso, aquilo, aí ele falou, não, pro ar não vai. Né? E aí é que a coisa começou. Então fica assim, olha, eu acho, para ser justo com o público, porque é para o público que a gente fala, é a reação de vocês que nos interessam. Se o resultado, apesar do pessoal ter gostado muito e ter se emocionado, apesar do casal ter saído de lá realizado, a sensação de frustração ficou. Então eu acho que a gente tem responsabilidade nisso, sim, apesar de não ter sido a intenção, apesar do Silvio ter os motivos dele, apesar da Eliana ter resolvido a situação ali do jeito que ela pôde resolver, que a produção pôde resolver, a sensação foi de ter sido passado para trás, foi de não ter visto o encontro do Silvio com o casal que ele casou no programa dele. E eu acho que nós aqui, eu continuo falando isso, também temos parte nessa história, também temos responsabilidade por essa frustração do público. Então, já que vocês querem e pediram tanto geladeira,
Eu acho que todos nós devemos ir para a geladeira. Eu acho que vai o Silvio, eu acho que vai a Eliana e eu acho que vai o A Tarde é Sua também. Porque, não é? Como programa, a gente criou essa expectativa. Nós estávamos nessa expectativa e a gente criou essa expectativa. Então, se vai servir de consolo, se vocês vão se sentir mais respeitados, botando na geladeira, porque vocês ficaram muito tristes que isso não foi ontem ao ar, vai todo mundo para a geladeira. Mas, pelo menos, vocês estão sabendo como é que essa história se desenrolou. Não foi assim, não vai, aí vamos botar um Silvio de papelão, aí o casal saiu triste, acabado, frustrado, nada. O resultado foi muito positivo, tudo o que eles queriam foi feito e a matéria também no ar teve um lindo resultado, independente de Silvio Santos. Se essa expectativa do reencontro não tivesse sido criada, só a história bastava, nem precisava de uma matéria ali com o Silvio, mas em algum ponto a coisa ali desandou, tanto que a sensação é essa. Então vai todo mundo para a geladeira, mas aqui eu não voto sozinha, vocês sabem, né? Então vou ouvir a opinião do Tiago Rocha, que está aqui com a gente, Vladimir Alves aqui com a gente, Felipe Campos aqui com a gente. Eu coloco todo mundo na geladeira. O que foi, Marmita? Tá, eu coloco todo mundo aí na geladeira. Não, Sônia Abrão. Então vamos subir aí, você vai ver só. Não, todo mundo não, Sônia Abrão. Olha, todo eu acho que não. A gente tem parte nessa história. Porque assim, não dá para você fazer esse tipo de programa ou esse tipo de surpresa sem consultar antes. Primeiro que a gente sabe que o estúdio do Silvio Santos é um estúdio extremamente restrito, assim como é de todos os apresentadores. E vai ser mais ainda, né? Agora mais do que nunca. Então ela não chegou lá, bateu na porta, ó, vem gente, pode chegar aqui, ó, Silvio, ela que não foi. Essa expectativa foi inclusive anunciada aos 4 ventos durante a programação do SBT, onde tinham as chamadas. Não foi anunciada, não estava na chamada, eu tenho a chamada aqui. Mas eu vi. Eu tenho a chamada oficial, não estava. Mas mostra aquele lance, aquela expectativa. Você vai mostrar o Silvio Santos de papelão? Foi criada. Então, você está na casa do moço, você vai mostrar o papelão? Eu tô falando, a resolução da história não satisfez o público, e se não satisfez o público, é geladeira mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Chegou! Boa tarde, olha só, ninguém merece esse papelão. Não dá. Olha, agora eu acho. Peraí, só uma coisa. O único papelão que eu vi, né, e que também a gente não tinha achado legal, que nós criticamos aqui no nosso programa, foi quando o Belo deu aquele cano no Raul Gil. Sim. Eles botaram um Belo de papelão. Todo mundo chiou do mesmo jeito. Ninguém quer ninguém de papelão, gente. Sinto muito, né? Olha, eu acho que não. O A Tarde é Sua, eu acho que não precisa ir pra geladeira. Eu também acho. Por quê? Eu acho que precisa. Eu acho que não, sabe por quê? Porque a ideia não brotou da nossa cabeça. Ah, mas nós somos os primeiros a dar notícia. Nós demos porque eles aceitaram a fazer. Nós demos porque o fato aconteceu. Sim, estava acontecendo. Aconteceu. E a expectativa que a gente tinha em relação a isso era exatamente, poxa, milagre. Lembra que foi a nossa manchete. Milagre, Eliana Poderosa, só ela que pode conseguiu isso do Silvio. O Silvio vai estar no programa gravado, mas vai estar no programa dela. Olha lá o papelão. A gente ajudou, né? Nós demos porque é uma notícia como qualquer outra. Não é uma notícia como qualquer outra. Tanto que gerou a expectativa que gerou. Não, mas é que há muito tempo o Silvio não pode ser. O único programa dele, o último, foi A Praça, que ele foi quando Carlos Alberto de Nóbrega chegou, ele invadiu o estúdio e fez aquela declaração maravilhosa. Eu não recordo de ver o Silvio participando de outro programa. Então a expectativa existe. Eu até entendo a Sônia falando do ineditismo, que o Silvio nunca gravou com ninguém, nunca quis, em todas as histórias nunca quis. Mas essa ideia não partiu das nossas próprias cabeças. Não, entendeu? Mas eu estou falando de criar a expectativa. Se não fosse o nosso programa, outros programas do gênero, se não fosse as redes sociais, a coisa não teria crescido. Nós antecipamos essa história, entendeu? Então, nesse ponto, e se a coisa não deu certo, eu acho que todos nós somos A culpa não é nossa, não. A culpa não é nossa. É lógico que não. A culpa é dele que topou fazer e não fazer. A gente é responsável por alimentar essa expectativa. Mas nós somos tão...
faz... Perdão, Felipe, mas a gente faz tão negócio bem feito que o Silvio tem um programa igual no mesmo horário, entendeu? E aí outras televisões têm iguais no mesmo horário. Então não é algo que deprecia. Pegou pesado agora, é desnecessário. Não, mas não é algo que deprecia, Sônia Abrão, o que a gente faz, o tipo de jornalismo que a gente faz. Eu acho que a gente está se depreciando. Eu acho que o que é justo e vale para todo mundo. A gente nunca livra a nossa cara em caso de geladeira. Mas eu acho que você perdeu essa. Todo mundo se bota também. Bom, mas o que eu falei, eu não voto sozinha. Quando alguém erra ou pisa na bola. A gente eu acertou. acho que noticiando o que aconteceu, contando para o público o que aconteceu nos bastidores desse encontro do casal com o Silvio, a gente não errou. Claro. A Eliana, em levar o casal lá, também não errou. Claro. E o Silvio, talvez proibindo de levar essas imagens ao ar, também não errou. Porque assim, a Eliana entrou lá, levou o casal. Porque a televisão tem o papel de entreter, de informar. Se você conseguir tirar o sorriso de alguém e conseguir constituir uma família, como foi o caso do Silvio com esse casal, você fala, poxa vida, valeu a pena. Sim. Então, assim, o fato deles irem até o programa, a Eliana levar o casal lá, conhecer o Silvio Santos, realizou um sonho pessoal deles. Isso não foi ao ar porque reza a lenda de que outros programas da casa não podem falar do Silvio. Por quê? O Silvio Santos dá audiência. Então, a Eliana mostra e o outro programa não pode mostrar. Então, eu acho que ele falou assim, bom, então como não vale pra ninguém, eu cumpri o meu papel conhecendo o casal. Sim, ele usou o critério de justiça ali pra todos. Eu acho que ninguém errou nessa questão. Porque foi muito anunciado que ela era poderosa e que ela queria. Imagina você ir pra Disney comprar o Mickey de papelão. Aí você fala, não, eu vou pra Disney. Isso. Aí você chega outra leitura do papelão. Abraça o papelão. Eu fiz a leitura do papelão de que ali eles estavam recriando o cenário do namoro, do casamento na TV. Sim, também. E o Silvio, como apresentador, não ia poder ficar lá parado, a Eliana falando e o Silvio assim o tempo todo. Aí bota o papelão. Era o Silvio de 1968. A leitura que eu fiz era uma figura lá representando a releitura do casamento na TV. Não que aquele Silvio estivesse substituindo o encontro. Eu acho que eles não fariam isso. Já que eles estavam fazendo... Ficou como substituto. Não. E aí todo mundo chiou a beça. Diga, Felipe. Já que eles estavam fazendo uma releitura, eles poderiam ter colocado também um totem do Silvio Santos, também como ele estava em 1968. Porque eles fizeram dignamente. O Silvio tá atual. Com a imagem atual. E aí é que pegou. Aí que o pessoal achou que uma coisa era substituta da outra. E não era. É realmente a recriação. E aí, como só tinha esse único Silvio de papelão, o pessoal pronto. Olha o Silvio de 68. Eu teria, se eu tivesse produzido esse quadro, teria ido até mais longe. Eu teria feito o totem do Silvio e do casal e teria colocado lá. Pode ser também. Ou eu de teria, 1968. Já que era para ser a imagem atual, pedia autorização, pegava aquela que o Gugu deu de presente, né? E colocava ali. Era melhor do que o de papelão. Então, eu sabia que ele ia entrar. Eu tinha certeza. E agora? O que é, diretor? Diga, qual a bronca? Se colocasse uma imagem do Silvio antiga, não tinha ninguém empregado hoje, estava todo mundo na rua. Eu até achei melhor a de 2018. Não pode? Colocaram a imagem do Silvio antiga. Quer ver? Põe aquela imagem. Aqui está o de papelão, né? com o casal. Aquele é o casal em 1968 com o Silvio, quando ele realizou o casamento deles. Sim. Olha, essa foto. É a Cleide e o Valdir em 1968 com o Silvio de 1968, quando o programa organizou e era o casamento bonito o Valdir, deles. hein? Se tivessem feito o Silvio de papelão... De 1900. Não vai fazer. Que se fizer, a chaleira pita. Então, quer dizer, isso da minha estratégia estava totalmente furada. Ia todo mundo ser mandado embora. Acho que até pensaram, Felipe, nessa até história. você ia ser mandado embora Pois se estivesse viu? lá realmente, viu? Enfim, como é que fica a história da geladeira? Pelo público, o Silvio vai para a geladeira. A Eliana vai para a geladeira, mas mais o Silvio, que eles estão querendo a geladeira, porque ele que proibiu as imagens. Eu acho que deve todo mundo que participou dessa história, Eu não inclusive acho, olha, a gente. agora E outra coisa, a Eliana,
muito gentilmente, ela está passando um pano para essa história, porque essa rebordosa explodiu desde ontem, né? Desde ontem, tanto que eu falei para vocês, o neto dela entrou na história, o neto do casal, não da Eliana, o Fernando Garzin, neto da Cleide e do Valdir, entrou na história nas redes sociais e falou, gente, não é nada disso, gente, eles estão felizes, o Silvio recebeu eles, inclusive, no camarim, sabe? Tirou foto, tratou bem, bateram um papo, recordaram o tempo, eles saíram de lá muito legais, o neto, inclusive, estava muito feliz com o resultado dessa história, tanto com o reencontro com o Silvio, como a história foi mostrada lindamente no programa da Eliana. E é essa imagem que eles querem manter, que ela quer manter, que, tipo, não toca no assunto de proibição, e hoje ela veio às redes sociais, através do seu Instagram, colocar um agradecimento para o Silvio Santos. E ela diz o quê? Olha, para vocês que amaram a linda história de amor desse casal, e todo mundo amou, né? Aí vão alguns momentos para lá de especiais. Nosso querido Silvio Santos foi muito gentil e amável ao realizar o sonho de revê-los após 50 anos. Foi emocionante. Esse registro ficará para sempre na história dessa família. Mais uma vez, obrigada por tanta generosidade e carinho com nossa atração. Silvio, você é demais sempre, diz a Eliana nessa postagem de hoje, ao lado de uma foto dela com a Cleide e com o Valdir, tentando realmente apagar o fogo dessa história. Não, mas acho que a culpa, se alguém tem culpa nessa história, não é a Eliana. Gente, houve uma consulta, não dá pra... Ninguém vai invadir o estúdio aqui da Sônia Abrão se não houver uma consulta. Claro, pode fazer. Olha, gente, há controvérsias em relação a isso. Eu não acho. Eu também não eu acho essa possibilidade 0,00. Porque vazaram informações e era do tipo assim, isso, nos próprios bastidores. A Eliana, muito corajosa, né? No dia de gravação do Silvio, foi lá e levou o casal, para o casal pelo menos ver ele durante a gravação e não sei o quê. Então a gente não sabe. Acredito que ela não faria esse tipo de coisa. E acredito que se ela fizesse, a reação dele seria a mesma. Ali na hora, com os dois presentes, com toda a plateia, ele receberia muito bem como ele recebeu. E depois fala, não vai para o ar por causa disso, daquilo. Então é assim, ou pinta a geladeira mesmo aqui, ou todo mundo fica com um saldo positivo dessa história, que é o casal feliz e realmente o programa ter dado muito certo. A matéria, não é, ter emocionado o público, que também era um objetivo do programa, e ter dado muita audiência. Agora eu vocês sou a decidem. favor dessa segunda opção, de que foi tudo muito bem. Inclusive, você viu que linda família que o casal constituiu depois que o Silvio foi o padrinho, que fez com que os dois finalmente se namorassem e casassem, e estão comemorando bodas de... Quantos anos? O que é? 50 bodas de ouro. Vale mais dinheiro. Eu sou contra o Silvio ir pra geladeira, a Eliana ir pra geladeira, e A Tarde é Sua também para geladeira. Isso tá fora de cogitação, para mim não existe. Então não existe geladeira? Não existe, até porque, na minha opinião, tá. Até porque a gente tá votando lidar com o Silvio Santos, nós sabemos que talvez seja a única celebridade que nós temos no país. Sabe? Celebridade, não personalidade. Personalidade tem um monte. Agora, a celebridade, para mim, o único que talvez nós tenhamos no nosso país é o Silvio Santos. Então, assim, e quando se trata dele sendo dono de uma emissora, um empresário do gabarito que ele é, nós sabemos o quanto que ele é blindado. E essa história pode ter ficado entre as diretorias e talvez não ter chegado diretamente no Silvio Santos. Tipo assim, ó, Eliana, vai lá, faz o teu papel, qualquer coisa, a gente segura a onda, entendeu? Talvez, isso talvez possa ter acontecido. Não acredito também. É que o pessoal também sempre achou o tanto que ela é querida por ele. E que para ela, ele atenderia esse pedido, se ela aparecesse lá de surpresa, ela seria bem recebida. Talvez isso tenha pesado também nessa história, né, que circulou, que não, ela pegou o casal e foi lá para mostrar para ele, foi lá para o casal vê-lo sem essa formalidade, esse protocolo todo. Não sabe, só a Eliana para explicar esse tipo de coisa, mas
mas o resultado seria o mesmo, ou de um jeito ou de outro, né? Ele receberia o pessoal ficaria feliz, ela ficaria feliz e depois não iria pro ar. Pronto, mas o sonho do casal estava realizado. Olha, todo mundo sabe o quanto eu gosto do Silvio Santos, respeito, é o maior comunicador do nosso país, sem dúvida nenhuma. Só que assim, é difícil, mas eu acho que eu tenho que ser justo. Já coloquei inúmeras pessoas na geladeira, que eu gosto também, e não é por conta de eu gostar do Silvio Santos que ele não vai. Na minha opinião, ele precisa ir sim para a geladeira, porque ele poderia não ter gravado. Olha, não topo fazer essa participação. Me traga nos bastidores, vai ser um prazer para mim rever um casal que vingou aqui do meu programa, mas poxa, se foi gravado, se foi tudo... E tem uma outra história também das pessoas falando, não, pode ser que ele exiba no programa dele. Não. Sim. A exibição tem que ser no programa da Eliana. Eu não sei, porque aí essa seria a solução, e eu até escrevi isso no meu Instagram também, vocês veem lá, tá desde ontem, o seguinte, para não frustrar o público, poderia mostrar esse reencontro no programa dele, porque aí não tem chiadeira. Se o receio é que os outros colegas se sintam injustiçados, não tem o porquê. Ele não vai estar no programa dela, ele vai estar com ela no programa dele e acabou. Esse eu acho que seria o melhor desfecho. Foi gravado dentro do estúdio dele, no cenário do programa dele, com o casal lá e com a Eliana lá. Então, olha as imagens da gravação. Não é? Vocês estão vendo lá em cima é o Silvio de papelão, mas aqui não. É ele com a Eliana, olha lá. E é o casal aqui de costas com a Eliana, porque ele estava lá no auditório brincando com as colegas de trabalho. Então, eu acho que essa seria uma solução muito legal. Com a mesma eu acho gravata. Também, se o Silvio, ô Thiago, que nem você falou agora, mas se o Silvio assina embaixo a história, ele gera um conflito praticamente com todos os outros artistas. Mas era só falar que não queria receber, pô. Não vai receber o casal. Não vai receber o casal. Eu recebo o casal no bastidor. Não, mas eu recebo o casal no bastidor. Se chega lá com o casal, você fala, não, para tudo, não mas vai é só gravar. não exibir. É só não exibir. É o que fez, então não exibe. Entendeu? Não, mas não topa, entendeu? Não topa, foi gravado, gente. Sabe, se topou dessa maneira, Thiago. Mas ninguém... Eu acho assim, que se você quiser geladeira, e eu também tenho essa impressão, é a frustração do público. Pelo público, acho que ia todo mundo de pacote até a gente. É isso que eu estou falando aqui. Mas assim, eu acho que teria sido mais delicado ou pensado duas vezes também, esse raciocínio funciona do lado de lá. Vai com as pessoas sem gravação, né? Sem levar uma equipe para fazer as imagens. Leva no camarim, faz o encontro, grava, sabe? Agora, se o Silvio Santos for para a geladeira, que nem o Thiago está falando, aí tem que ir a Eliana e o programa também. Não, a Eliana não tô falando. A gente não pode se eximir da responsabilidade. Então, a Eliana não tem culpa, vamos resolver a parada. Vamos. Fala. Como sempre, quem paga o pato é a produção. Qual é a produção da tarde é sua e a produção da Eliana na geladeira. Vamos. Olha aqui, vai todo mundo na geladeira. Vai o Silvio, a Eliana e vai o nosso programa também, que divulgou muito essa história. Isso com todos os motivos devidamente esclarecidos, mas a frustração do público é real. Então não adianta tentar passar pano, porque ficou todo mundo muito chateado. Então todo mundo para a geladeira, viu? Mas Silvio Santos continua na Berlinda. E é o seguinte, e aí, peraí, aí é outra história que foi no jogo das 3 pistas. Gente, ele não pode mais abrir a boca, que tudo sai assim, porque constrangeu fulano, porque foi mal educado com ciclano, não sei o quê. Nossa, gente, já encheu. Isso é mimimi. Essa parte é mimimi. Isso é mimimi. E eu acho muito legal que a Maria Alexandre tenha tomado a atitude que ela tomou, porque no jogo das 3 pistas teve a história dele falar, mas você tem um filho com um cantor famoso? E ela brincou, e isso ela mesmo diz, é melhor não, né? Tipo, não era para falar o nome do Fábio Júnior ali na história. Então, aí já estava cheio de manchete hoje, que ele constrangeu a Mari, que ficou uma saia justa, que ficou um climão, palavra que ela não aceita. Vocês vão ver o vídeo agora e depois nós vamos mostrar para vocês o desabafo da Maria Alexandre em relação a esse tipo de coisa. Vamos lá. E você casou com alguém da televisão ou não? Eu casei com um cantor. Só que eu estou separada. Sim. Aliás, o Liminha está me dizendo que você
casou com um cantor famoso. Né? Elas já viram, claro, você já falou, ela sabe, mas se você não se incomoda, eu vou perguntar para o auditório com quem foi que você casou. Se você se incomoda, eu não falo. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Ela não quer que fale no ex-marido dela, porque mulher é assim. Né? Mulher, quando briga com a gente, não quer nem saber se a gente existiu. Vocês são assim. Vocês, quando estão apaixonadas, vocês se abrem todas. Vocês ficam todas derramadas. Depois que vocês chutam a gente ou trocam a gente por outro, vocês não querem nem saber da nossa fotografia, nem do nosso nome. É assim, tá vendo? Mas os homens são iguais também, né, Silvio? Não, porque o seu ex-marido parece que ele já teve 4 mulheres. Eu não tive 4 ainda. Ele teve várias. Mas ele está dentro daquilo que eu falei uma vez aí. Devia trocar de 25 em 25 anos. Mas ele troca bem antes. Mas ele é um marido moderno. Super. Marido moderno é assim mesmo. Enfim, foi esse o papo e as manchetes que saíram foi nesse nível que a gente falou aqui para vocês, de constrangimento, de delicadeza, aquelas coisas que agora, né, estão sempre nessa batida que daqui a pouco não pode falar, que vai ser a mesma coisa. Aí a Mari hoje resolveu tomar uma posição, foi para o Instagram, colocou um videozinho em que ela estava ontem assistindo o Jogo das Três Pistas, do qual ela participou, o filhinho dela também, o Zion, o filho dela, com o Fábio Júnior, e aí ela colocou a mensagem, ela colocou o vídeo e colocou a mensagem dizendo: ontem eu tive a honra de participar mais uma vez de um programa do nosso querido e amado Silvio Santos. Foi muito bacana, ele foi uma graça comigo, me respeitou como sempre, brincou, fez as perguntas, tudo normal como sempre aconteceu. Mas tem que ter alguém maldoso para falar alguma besteira, igual esse moço tal que ela cita e ela diz, foi tudo tranquilo, lindo. Então, pessoal, só para vocês saberem, não teve climão algum comigo, foi tudo muitíssimo na paz. Brinquei com o Silvio Santos, que não precisava falar do pai do filho, e ele, com seu humor maravilhoso, continuou a brincadeira e só. Sempre um prazer participar dos programas desse ícone maravilhoso e inigualável. E aí a hashtag Jogo das Três Pistas, SBT, Maria Alexandre, com Deus sempre. Essa é a postagem de hoje da Maria Alexandre. É só vocês irem lá, né, no Instagram dela que vocês conferem direitinho. Aí vocês veem o videozinho também. Felipe Campos. Eu não vi nada demais, juro, assim, ele não viu, sai do ar. Acabou a luz no estúdio do Felipe. Eu também não vi nada demais, porque assim, o Silvio estava conversando, tanto com ela quanto com a Mariana, e falando coisas assim a respeito da vida, mostrando fotos. Aparece foto dela ao lado do menino. O Silvio pergunta, quem é seu filho? Filho com quem? Você é casada? Você é solteira? Ué, é um ex-marido. Mas o mundo tá muito chato. Tudo agora é motivo pra saia justa. Você escreve pudim na internet, a pessoa que tem bunda mole vem aqui e fala, tá mandando indireta pra mim. Entendeu? Não é, gente. Pudim é pudim, uma outra coisa é outra coisa. Ela só não quis tocar no nome, o Silvio não tocou, quem falou foi o Liminha. Foi, e mesmo assim nem vazou no ar, é que todo mundo sabe, inclusive o que ele falou, as meninas da plateia. E apareceu a foto, né? Sabe, e apareceu a foto lembra também, da Maria Fábio Júnior, do casamento. Lógico, do casamento, da separação, revisão de pensão, festa de filho, todo problema mundo com o Fiuk, essa né? história toda. E depois essa fase de tudo resolvido amor, e tudo em paz, graças a Deus, né? Então, ela só não queria mexer no vespeiro, mas assim, foi uma coisa extremamente natural. Pudim é pudim, e ponto gente. final, Entenda pudim. Gente, para, né? Bom, já falamos demais do Silvio Santos hoje aqui, né? Faz um tempão que nós vamos falar dessa história. Vamos trocar. Depois tem uns vídeos aí pra gente mostrar, mas deixa mais lá pro final do programa. Vamos falar de José Maier. Agora a coisa é muito séria realmente, porque o jornal O Globo, nesse final de semana, postou a notícia, publicou a notícia de que ontem ele teve alta depois de 30 dias de internação na Clínica São José, que era uma coisa
coisa que ninguém sabia que ele estava internado. Ninguém sabia que José Maier estava doente. Surgiu aí semana passada um papinho de depressão, que a gente até falou aqui, pode ser com a pancada que ele levou por própria culpa dele, mas pode ser, a casa caiu na cabeça. Pode não ser, porque a novela do Aguinaldo Silva está aí, né? Embora já se tenha um protagonista, o papel central seria do Zé Maier, então vamos dar uma força, quem sabe volta ao que era o original, traz ele de volta para a novela, então vamos fazer, né, mostrar que ele não está bem, isso, aquilo, quem sabe o público volta a se reaproximar dele e a Globo coloca ele de novo no ar, porque daqui a pouco vai para 2 anos que ele está aí fora da telinha. E aí as duas possibilidades eram, né, muito viáveis. Aí o que acontece? Vem a história de que realmente ele estava internado. Não se fala em depressão, mas se fala numa doença também muito séria, que é a granulatose Wegener, né? Só lembrar de Wagner, Wegener, que é uma doença autoimune, ou seja, ela é gerada pelo próprio corpo em termos do seu sistema de defesa se voltar contra você, e no caso dele, ela ataca os vasos capilares, não é? A circulação dos rins e também de outras partes do corpo, dos pulmões também, e aí é que dá o problema de respiração, que é muito sério. Se isso não é diagnosticado logo no começo, gente, isso pode matar. A doença realmente pode ser fatal. Mas do Zé Maier, graças a Deus, não é? Foi diagnosticado a tempo, ele ficou 1 mês em tratamento, ele já está ok, pelo menos ele pôde ter alta. E outra coisa que eu achei terrível nas redes sociais é assim, porque as pessoas que não concordaram com o caso de assédio, que todo mundo que criticou e tinha que criticar e condenar e falar o que falou em defesa das mulheres e contra o papel machista dele e essa coisa horrorosa que a gente nem quer ficar acusando aqui, você não pode ter preocupação com o Zé Maier agora, você não pode falar graças a Deus que ele tá bom, porque é hipocrisia. Você acha? Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tá falando de um ser humano, não se comportou bem, tá aí arcando com as consequências, vamos ver ainda que voltas que a vida vai dar em termos de carreira para ele. Agora, uma pessoa doente é outra história. Quem é que vai pegar e falar assim, ah, que legal, tá vendo? Tá pagando pelo que fez, porque isso eu também li. Eu li bastante. Muito no meu rede social, é o outro lado podre dessa moeda também. Poxa vida, gente, que ele fique bem, que ele se recupere, né? Que ele possa voltar para a TV. Ninguém quis queimar o Zé Maier na fogueira, só querer que ele pague pelo que ele fez. Assédio sexual é crime. Lamentei demais a Sutonani não ter aberto um processo, não ter ido na delegacia, não ter dado queixa, porque isso é uma coisa exemplar. Né? Se acontece com alguém que é tão famoso que todo mundo acha que é queridinho de Deus, acontece com qualquer pessoa, todos têm que ser iguais diante da lei, mas ela não quis, talvez forças ocultas tenham agido nessa história, porque ela sumiu do mapa, não é só que ela não quis dar queixa, ela desapareceu de cena, então dá para pensar 2 vezes também. Não é sair condenando a Su, não. Agora, a gente está falando de um ator doente, sabe? De um homem que está com uma doença séria e que ficou 1 mês internado. Então, não é para brincadeira. É para você, sim, torcer para que ele se recupere e que ele possa botar a vida dele nos trilhos novamente. É isso. Agora, não é porque você condenou que você quer queimar o cara, né? Botar ele na fogueira. Não é nada disso. Se recupere, sim. Estamos torcendo, sim. Graças a Deus, quando a notícia chegou para todo mundo, ele já estava de alta e que daqui para frente as coisas se encaixem. É esse o ponto de vista que eu acho, pelo menos das pessoas, não é, que tem um mínimo de senso, um mínimo de juízo dentro da cabeça e um mínimo de coração também. Fala, claro, e todo mundo ficou e tem que ficar realmente preocupado, porque a doença que ele desenvolveu é fatal em muitos casos. Não, né? Diagnosticada no início, porque ela diminui, por exemplo, o fluxo sanguíneo no rim, diminui o fluxo sanguíneo no pulmão, começa com um problema nas vias aéreas. Então, às vezes, a pessoa precisa até ser submetida a uma hemodiálise ou então fazer um transplante.
O negócio é grave. Eu conversei com um médico e ele falou que o caso realmente é preocupante, porque ela é uma doença crônica que ataca geralmente homens brancos de 40 a 50 anos. Então, geralmente, essas pessoas que são mais acometidas por essa granulomatose de Wegener. Né? E assim, então, essa história que começou da depressão, talvez já fosse um telefone sem fio da situação em que ele se encontrava, algum problema de saúde. Já havia vazado que alguma coisa ali não estava bem em termos de saúde. Diga, Thiago. O que eu mais fico chateado é que as pessoas elas não conseguem analisar duas coisas totalmente distintas. E eu não estou falando da maioria, mas uma boa parte, principalmente que explana isso nas nossas redes sociais, e veio na minha particularmente, fala assim, tá vendo? Tem que se ferrar mesmo, sabe? Gente, é um ser humano, todos somos falhos. Se você ainda não errou, você pode errar, e se você já errou e melhorou, graças a Deus. Né? Agora, não é porque ele se envolveu numa mega confusão, num mega caso de assédio, talvez um dos maiores proporções do meio artístico, que ele, olha lá, que beleza, parabéns. Ou porque ele está doente e esquecer esse caso. Não, nem tanto tomar, nem tanto tempo. Até porque esse caso ainda não foi esclarecido. Por mais que as pessoas falem, não sei o quê. O caso da Sutonani com o Zé Maier não foi esclarecido ainda. Ela retirou a queixa. Ela retirou a queixa. Não, ela não prestou a queixa. Ela falou no jornal, mas ela não chegou às vias de fato. Então é um caso que ainda está rolando, entendeu? Por mais que as pessoas... Não acho não, Thiago, não acho não. Esse caso está rolando, ninguém vai esquecer. Mas a emissora não tomaria a atitude que tomou em afastá-lo do ar se essa história não fosse verdadeira. Não, mas eu não duvido que seja verdade. Porque eu não duvido uma linha mas do que ela tem falado. Assim, a gente esperava alguma coisa. E ele não teria feito a cartinha lá, mesmo tentando botar em tom de brincadeira, que não era, e que é coisa dos homens dos anos 60, sei lá o quê, mas estava ali dizendo que aconteceu. Eu não duvido. Assumiu a culpa. Eu não duvido disso. O que eu gostaria é que a Su tivesse começado e terminado a história. Todo mundo, campanhas e campanhas, ela tinha o apoio de um país inteiro, por isso que eu continuo achando, vou achar sempre, que teve forças ocultas nessa história, eu acho, realmente. Né? E aí, é só para diferenciar essas coisas, gente, passando por um momento difícil, que nada tem a ver, né, porque também nada tem a ver com o caso de assédio, são coisas distintas, e eu espero que de fato ele melhore, fisicamente, e volte às novelas também. Certo. Felipe, só para fechar isso, que eu vou chamar a nossa repórter Cíntia Lima. O Felipe ainda não, né? A gente está com um problema no estúdio dele. É espiritual, hein? Manda ele para cá, ele fica aqui com a gente. Se a gente te quiser, viu, Felipe, também. Olha aqui, gente, eu vou chamar a nossa repórter Cíntia Lima, porque essa doença, ela nem é conhecida do grande público, eu também nunca tinha ouvido falar. E é importante que se esclareça para todo o público o que é essa granulomatose, não, como é que chama mesmo? Granulomatose de Wegener, tá? E a Cíntia tá com o Dr. Ailton Ferreira, sempre o nosso médico da família, para explicar tudo isso aqui pra gente. Qual é a doença que atinge José Maier, não é? Se é crônica mesmo, se não tem cura, se ele ficou bem, mas vai ter que ter um controle a vida toda, tudo isso todo mundo quer saber. Se ele teria, inclusive, condições físicas de arcar com o trabalho numa novela inteira como protagonista. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, doutora Ailton. Bom te ver. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Realmente, doutor Ailton de volta ao nosso programa, o médico da família. Ele já é de casa e um momento extremamente pertinente para que a gente possa esclarecer muitas dúvidas, né, Sônia? Tanto o diagnóstico do ator José Maier pegou todo mundo de surpresa, ele teve alta ontem, como você já noticiou, explicou, e o nome da doença, do que se trata essa doença, a granulomatose de Wegener, realmente pouco conhecida, as pessoas não conhecem mesmo os sintomas, causas que a gente sabe também que não são diagnosticadas assim e comprovadas de uma maneira clara. O doutor Ailton vai tentar
esclarecer de uma maneira bem popular, para que as pessoas possam entender, doutor. Ele também está na sua escuta, viu, Sônia? Sua, sim, do Tiago, Vladimir, também o Felipe, para que todos possam perguntar, tirar as dúvidas. E, doutor, é uma doença rara, com diagnóstico precoce. Pelo menos a gente pode ter a boa notícia de que não seria fatal, porque é uma doença grave, como você disse, Sônia. Tanto que acomete 1 a cada 30 mil pessoas. Isso caracteriza uma doença extremamente rara, né? Sim. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Bom, a granulomatose de Wegener é a chamada vasculite necrosante. O que é isso? Vasculite necrosante. É uma doença rara, como você diz, é grave, que afeta as pequenas artérias, os pequenos vasos. E afeta de que forma? O indivíduo produz anticorpos que agride essas artérias. Essas artérias, que são vítimas da agressão, sofrem um processo inflamatório. E esse processo inflamatório leva à obstrução dessa artéria, a artéria fica obstruída, e aquela estrutura que está depois da obstrução, obviamente vai ficar sem sangue. Ficando sem sangue, vai sofrer um processo de isquemia, um processo de necrose. Então, a granulomatose de Wegener é uma vasculite necrosante. Vasculite, porque é um processo inflamatório dos pequenos vasos, e necrosante, por quê? Porque se não tem circulação, ocorre o quê? Ocorre a destruição, a morte e a necrose daquela estrutura. Muito bem. Essa doença, como eu disse, é uma doença autoimune, acredita-se. Afeta normalmente um indivíduo, primeiro um indivíduo de 30 a 50 anos. Pode afetar qualquer indivíduo, mas a grande incidência maior é de 30 a 50 anos. Afeta mais mulheres do que homens e é mais comum em indivíduos de cor branca, de pele branca. Muito bem. As artérias comprometidas vão dar o quê? Os sintomas. Normalmente, a maioria das artérias comprometidas são artérias do aparelho respiratório e artérias do aparelho, do aparelho renal, dos rins, do aparelho secretor. No aparelho respiratório alto, pode afetar as cavidades dos seios da face, levando à necrose, à perda do palato, ao desabamento dos ossos próprios do nariz, que leva à formação do chamado nariz em cela. No pulmão, ele leva, dentro da cavidade pulmonar, leva a necrose, né, ao chamado pulmão, que pode trazer sintomas muito graves de insuficiência respiratória, podendo levar à morte. E nos rins, né, que o rim é o responsável por filtrar o sangue, esse anticorpo, não, ele agride o glomérulo renal, podendo levar a uma insuficiência renal séria, aguda, grave, que pode levar o indivíduo à morte e levar o indivíduo a fazer tratamento por hemodiálise. Agora, o futuro do indivíduo depende, né? Viu, Sônia? Depende do quê? Depende do grau de comprometimento dos vasos, quais vasos foram acometidos. Existem pessoas que as artérias do globo ocular são comprometidas, o indivíduo perde a visão. O aparelho óptico, o aparelho do ouvido, o indivíduo perde a audição. Quer dizer, precisa-se saber, não é, quais estruturas vasculares foram comprometidas por essa agressão provocada por esse anticorpo, né? A gente chama de anticorpo maluco, porque você produz um anticorpo que vai agredir você mesmo. Né? Por isso que é uma doença autoimune. Deixa eu só perguntar uma coisa. Se o diagnóstico foi dado no início... A Sônia, sim, Sônia, coloca o seu retorno aqui direitinho, doutor. Porque, assim, ouvindo essas explicações, nossa, a gente percebe o quanto é grave, o quanto é até assustador, mas que tem tratamento, quer dizer, o doutor vai explicar, mas pois não, já está com o retorno, pois não. Sim, Sônia. não, eu queria que o doutor Ailton completasse o que ele estava falando, precisa saber como é que foi o diagnóstico.
diagnóstico, porque eu tenho uma pergunta para fazer, que é a seguinte: doença autoimune, a gente sabe que essa história do nosso próprio sistema de defesa se voltar contra nós, contra o nosso corpo, pode ser provocado por choque emocional. Então, a pergunta que se faz, o fato desse escândalo sexual que afetou a carreira e a vida dele, poderia ter tido esse efeito, ter provocado uma doença como essa possibilidade existe? É isso. Boa pergunta. Olha, a minha opinião, eu acredito que sim, né? Porque quando você está bem na vida, bem emocionalmente, tem aquela frase latina, em latim, que quando se está saudável, aumente sana e incorpore sano. Sim. Quer dizer, quando você está bem de mente, o teu corpo é saudável, não é? Eu acredito muito nisso. Inclusive, eu já mencionei várias vezes que todos nós temos um órgão-alvo. Alvo do quê? Alvo da vida da gente. Alvo da emoção, da angústia, da melancolia, da tristeza, de falta de dinheiro, enfim, tudo isso. O meu, Sônia, é meu estômago. Tiver tudo bem na minha vida, eu não bebo, mas eu podia beber uma pinga, comer uma pimenta, eu não sinto nada. Agora, se eu tiver algum problema com família, com neto, com filhos, o meu estômago dói, mesmo eu tomando sopinha. Então, é aquilo, quando nós estamos bem espiritualmente, o organismo está bem. A minha opinião pessoal, eu acho que ele foi execrado. O José Maier foi execrado por uma coisa, foi uma desproporção muito grande. Se ele teve culpa ou não, eu não sei o que aconteceu. Mas foi muito sério o que fizeram com ele, né? Acabaram com a vida profissional dele, acabaram com a vida particular, dizem que ele não podia nem sair na rua por sofrer agressão. Tudo isso dá um estado de alma tão grande que pode sim, acredito muito, seja o responsável por isso. Claro, assim como as mulheres que sofrem assédio também podem desenvolver uma série, que aliás sofrem assédio, pode desenvolver uma série de doenças autoimunes também, né, doutora? Sim, exatamente, tudo, né? Tudo. Tem os dois lados aí, né? Sim, lógico. Mas eu acredito que a punição que ele sofreu, esse tipo de coisa toda que aconteceu com ele, pode ser que isso tenha... Eu acredito que tenha afetado no surgimento da doença. Porque dentro da medicina não existe uma causa, né, Sônia? Não se sabe exatamente como surge essa doença. Por isso, realmente, o cunho emocional ou todo esse lado é extremamente pertinente para que a gente tente entender como é que o corpo reage diante de situações tensas que todos nós passamos em diversos setores e momentos e gravidade na vida, né? Sem tirar, lógico, né, o direito da moça, né, que também foi vítima. Realmente eu não sei o que aconteceu. Sim, que é muito ruim também. De repente ela tem algum transtorno, não sei o que aconteceu, alguma sequela do ocorrido que está sofrendo. Pode ser também, não é? Ok. Doutor Ailton, um prazer revê-lo. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa e pelos esclarecimentos. Apareça mais vezes, viu? Tá bom, eu que agradeço, Deus abençoe, um beijo grande a todos e a toda a sua família, viu, Sônia? Obrigada, saudades. querido. Deus abençoe. Igualmente. Obrigado. Deus te abençoe também. Obrigada, Cíntia Lima, aí pela reportagem. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com uma psicóloga exatamente sobre esse aspecto, né? O peso dos problemas da vida podendo desencadear as tais doenças autoimunes. Desencadeia uma série de doenças, né? A gente viu, já tem vários casos de pessoas que passam por um problema, um choque. De repente você tem o tal do vitiligo, aquelas manchas brancas na pele, você vai ficando todo, né, com 2 tons de pele. Existe uma série de coisas, mas ela vai explicar isso através do caso do Zé Maier, se realmente um trauma na vida, e nesse caso ele teve esse, provocado por ele mesmo, se pode ter acontecido, pode ter tido esse desdobramento. A gente volta aqui já. Voltou, já tem luz para você, seu espírito das bem-vindo à luz, Caroline. Olha, eu penso da seguinte forma, eu acho que a pergunta que você fez foi extremamente pertinente. É para falar disso ou não? Claro, então claro. Tá. É extremamente pertinente sobre a questão, eu acho que o emocional dele, porque geralmente as doenças autoimunes, elas são desenvolvidas e não adquiridas. Então, o que importa agora é ele fazer um bom tratamento. E é isso. Eu acho que qualquer coisa que eu diga agora sobre ou não, pós ou depois, dissonane, talvez eu esteja sendo injusto. Então, eu prefiro só colocar tudo na mão da medicina e ele que se trate.
Tá certo. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é que a gente vai recebendo as coisas aqui, a gente vive e não conhece tudo, não é? A Rita Mello, que é telespectadora do programa, falou: Tiago, olha, minha filha desencadeou hepatite autoimune com a perda da avó. Ou seja, eu nunca tinha escutado falar em hepatite autoimune. Nunca tinha escutado. Nem então, assim, existe uma infinidade de coisas que podem acontecer. Então, olha... Por isso que é bom esclarecer, né? Por isso que é bom falar assim, bom, é uma doença rara, vamos contar com o médico mesmo para poder esclarecer todas as nossas dúvidas. E vamos contar também com uma psicóloga ou um psicólogo. A gente pensou num profissional da área para explicar como um choque na sua vida, né, possa causar vários tipos de doença, inclusive doença autoimune. São várias, como essa agora que acometeu o ator José Maier. Vamos falar com a doutora Bruna, quem está com ela é o Bruno Tálamo, né? Não sei se a doutora chama Bruna, acho que eu misturei as coisas. É isso mesmo? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde para todo mundo em casa que nos acompanha. Exatamente, doutora Bruna, nós estamos aqui no consultório dela, doutora Bruna Tiossi, que é uma psicóloga muito bem conceituada no mercado. Nós acompanhamos agora há pouco a nossa repórter Cíntia Lima conversando com o Dr. Ailton, que nos deu todas as explicações clínicas dessa doença, né, Sônia? Sim. Uma doença extremamente rara, autoimune e que, se não tratada de forma adequada, pode levar o paciente à morte. Nós acompanhamos e sabemos aí que a vida do José Maier, do ator José Maier, tem sido muito turbulenta desde que ele foi acusado de assédio sexual pela figurinista da TV Globo. Ele está fora do ar, está na geladeira da emissora, perdeu papéis em novelas em que ele estaria escalado e a imagem dele também, de certa forma, está arranhada. Doutora, todo esse abalo emocional que o ator José Maier vem passando, apesar de nós sabermos que as causas da doença são desconhecidas, todo esse abalo emocional pode ter contribuído para esse diagnóstico? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Bom, a saúde de um indivíduo está totalmente relacionada com a nossa própria história, né? E é como diz o ditado, né? Mens sana in corpore sano. Então, se está tudo em harmonia, as nossas emoções e o nosso corpo vai ser representado de uma forma boa. Mas se tem uma emoção ali que não está sendo muito elaborada, que não recebe um cuidado, o nosso corpo vai reclamar, né? Vai falar dela. O fato é que tudo reflete no nosso corpo, mas anteriormente é registrado no inconsciente. Então, quando está no inconsciente, o inconsciente não consegue significar essa emoção, esse sentimento, tem que escapar de alguma forma e acaba escapando pelo corpo. E é a única, né, sendo o corpo essa única possibilidade de expressão e de descarga. Então a gente pode pensar em um processo bem simples assim, né? A gente tem uma emoção, aí a gente vai ter essa representação no inconsciente e no corpo. Então, se no inconsciente ela não é tratada, ela não se representa, né? Ela vai encontrar uma forma de descarga. E essa descarga geralmente é no corpo. Então é fundamental que, além de um tratamento clínico com um reumatologista, com um imunologista ou até um clínico geral experiente, é fundamental, em conjunto, um tratamento psicológico, no caso do ator José Maier. Sim, com certeza, porque o médico e o psicólogo têm que trabalhar em conjunto para tratar tanto a causa, que é emocional, né, que é psíquica, quanto o sintoma que está no corpo, que é essa doença autoimune, e as causas também, né, o que ela pode gerar para a saúde da pessoa. Sônia, a doutora Bruna também tem escuta. Se você ou alguém aí do estúdio tiver perguntas para ela, ela está à disposição. Lógico, alguma pergunta, doutora, falaram que o José Maier poderia ter sido acometido por uma depressão. E a gente sabe que milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo todo. Como é que a gente pode diferenciar a depressão ou um estado de tristeza? Bom, a depressão, ela é um estado de tristeza mais profundo, né? A tristeza, todos nós sentimos tristeza, todos nós ficamos tristes. O que vai diferenciar é como o nosso corpo, como a nossa mente reage com aquele sintoma, né? Com a depressão e com aquela tristeza. Então, no caso do José Maier, pode ser que ele tenha entrado em depressão, pode ser que ele tenha que isso que aconteceu com ele causou várias coisas, né, dentro dele, assim, vários sentimentos, raiva, tristeza ou uma própria depressão, e tudo isso se manifestou no corpo. Um turbilhão de emoções. Um turbilhão de emoções, sim.
Certo, Thiago. Como é feito esse tipo, como é que é feito esse tipo de tratamento, doutora? A pessoa, por exemplo, tem que frequentar o psicólogo, abrir, essa terapia é importante ou não? É só da parte clínica mesmo? Não, é importante que faça um acompanhamento com psicólogo, né, na terapia, talvez semanalmente, depende do caso, né, do paciente, mas é com terapia sim. Tá certo. Outro tipo de doença muito desencadeada pelos choques, uma doença autoimune que também se manifesta, porque essa é rara, mas existem outras que são mais conhecidas do público, doutora? Tem várias doenças, né, que são relacionadas, que são chamadas de psicossomáticas, né, que são as doenças que o nosso corpo reage, né, que o nosso corpo descarga, né? Então, vários tipos. A diabetes pode ser uma doença causada, né, pela psicossomática, o lúpus. Tem várias doenças que são desencadeadas por essas emoções que não são tratadas, né, que não são elaboradas da maneira correta. Tá certo, então. Então, muito obrigada, doutora Bruna Tiossi, aí pelas explicações. Obrigada, Bruno, também, né? Bruno e Bruno hoje aqui no nosso programa. Até a próxima. Sônia. Valeu mesmo. Obrigada, viu, gente? Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar de outro assunto polêmico, a cena do vestido de noiva em Segundo Sol. O que o Roberval fez com a Cacau naquele altar, rasgando toda a roupa dela. Que cena! Muita gente está chamando de icônica, linda, maravilhosa. Não achei isso, não. Tem muita coisa ali a ser observado. O elenco perfeito. Quanto a isso, não se pode negar. Direção também. Mas um pezinho na realidade não ia fazer mal nenhum ali, não, né? Daqui a pouco a gente comenta. Bom, voltando aqui, a gente... Já podemos colocar a cena aí do vestido de noiva? Deixa eu explicar primeiro um pouquinho. Explica pra quem não entende nada, igual eu de novela, Sônia Abrão. Explica. Esse menino não gosta de novela, né? Nunca assistiu a novela. Olha aqui, gente, era o casamento da Cacau com o Roberval. Roberval flagrou a Cacau com o personagem do Caco Ciocler, eu nunca lembro o nome dele, o Edgar, exatamente. E aí, ele não, isso no dia do casamento, ele não desmanchou o casamento, ele arquitetou uma vingança, não é? E ele é um personagem com uma personalidade bastante discutível, ele chega a ser cruel, mas ele também tem um passado triste, a mãe dele teve caso com um patrão milionário, né? Aí teve 2 filhos, um ficou com o patrão, foi criado muito bem, ele foi dado para outra pessoa e foi criado com uma vida muito difícil. Ele é revoltado com isso e aí ele desconta dessa maneira. Enfim, no altar, na hora da cerimônia, aí ele passa a mão no microfone do padre e acaba com ela, xinga de tudo quanto é nome e parte para agressão, a ponto de rasgar todo o vestido. Humilhação pública, mas primeiro você vai ver a cena, porque nós vamos discutir, aí você vê no que você concorda, no que não concorda aqui com a gente. Não achei a cena maravilhosa como todo mundo achou. Não achei. Mas já já a gente fala sobre isso. Vamos lá. Vocês vão pegar você! Precisa não, deixa ela! Vou pegar vocês! Solta ela! Solta ela, seu covarde! Vai sair sem nada! Nada! Bora! Isso, né? É isso! Não fará! Ele falou! Vai sair daqui nua! Vagabunda! Vai sair sem nada! Nua! É isso! Né? Você acabou com minha vida! Desgraçada! Vagabunda! Vagabunda! Acabou com minha vida! Para, você não pode fazer isso com ela, não, Roberval! Eu faço o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu paguei tudo! Sabendo. Meu Deus! Não, para! Pelo amor de Deus! Só assim pra você me pegar, né? Covarde!
Meu filho, deixa essa moça embora. Por favor. Chega de escândalo, Roberval. Te deu, filho. Bom, gente, acho que nós vimos aí o suficiente dessa sequência, ela é toda longa. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui para a gente conversar com o Thiago, com o Vlad, com o Felipe. A cena, eu acho ela datada, esse tipo de sequência. É uma coisa que funcionava, né, da maneira dramatúrgica há décadas atrás. Porque hoje, sinceramente, quem é que ia ficar vendo um noivo no altar fazer o que ele fez com a noiva e não teria reação? É engraçado que na cena eles prendem o Ícaro, o sobrinho que quer ir defender. Ninguém vai para cima do agressor, ninguém foi lá para deter o Roberval. As mulheres que estão na igreja, você vê com cara de ai, não faz isso, que triste que isso está acontecendo, tudo mimimi, fora a Rochelle que está gravando com o celular uma coisa dessas. Ninguém faz absolutamente nada, nem as próprias mulheres que estavam vendo a outra ser agredida. Nem a própria noiva, que ao invés de ir de pontapé para cima dele, fez absolutamente nada. Ficou lá sendo humilhada, xingada de vagabunda, tendo o vestido rasgado, sequer pensou em sair correndo da igreja pedindo socorro, já que ninguém ali fazia absolutamente nada. O que é simplesmente um absurdo, é surreal. Eu acho que a cena perde a credibilidade nos dias de hoje. Ninguém ia admitir uma coisa dessas. Quem sabe, sei lá, né, em que década isso pudesse acontecer, quando se achava que não se mete a colher na briga de marido e mulher, ou de noivo e noiva no altar, ou então que o homem tem o direito, ele foi traído, ela traiu, ele está certo, né? Ele perdeu a cabeça, sempre desculpa de violenta emoção, e nisso muitos crimes passionais foram cometidos. Então tá tudo errado, é uma cena torta. Tem atores maravilhosos, a Fabiola Nascimento está aí para isso, o Fabrício Boliveira, o Roberval é outro, né? O que não falta é um elenco bom, uma produção linda como essa, uma direção muito bem feita, mas a situação não condiz com a realidade. Ou pelo menos que ela tivesse uma sequência em que, ao invés de sair da igreja humilhada, chorando, chegando em casa e chorando, ela tivesse saído daí direto para a delegacia e ele tivesse saído da igreja dentro de um camburão. Não é? Ela fosse para a delegacia, ela fosse prestar a queixa, ela fosse submetida a um exame de corpo de delito e a partir daí ele teria que responder por esse tipo de coisa. E ele já saísse daí detido também dentro de um camburão. O padre, meu filho, padre nem para rezar serviu ali, né? Para livrar a Cacau dessa tortura, desse tormento. Isso é crime, isso é humilhação pública, isso é exposição total, isso é degradar um ser humano, uma mulher, é lei Maria da Penha no Roberval. Agora nada disso acontece. O Ícaro leva a tia que vai chorar no braço da irmã da Luzia e fica tudo por isso mesmo. E depois o Roberval ainda expulsa a mãe de casa, que foi outra chororô lá. Deixa meu filho ir embora, deixa essa menina ir embora. Como assim? Ele manda, ele tranca lá dentro da igreja, trancou todo mundo, vai todo mundo ficar lá assistindo a Cacau se debulhar em lágrimas, toda rasgada, quase pelada no altar e ninguém faz nada? Gente, achei essa cena, de verdade, porque olha, como é que é? De serviço, né? As mulheres, esse tipo de coisa. Ele é um agressor e como tal ele tinha que ser tratado e enfrentado de verdade. Mas os meninos vão falar já, eu falo muito, né? Bom, Thiago Rocha não assiste novela, mas conhece esse assunto, claro, como homem, como cidadão, vai se posicionar. Também o Vladimir Alves e o Felipe Campos, que agora tem uma luz na vida dele. Aí, Felipe! Também vai falar. Bom, vamos voltar, vou começar com o Vlad, porque ele também é um especialista em novela. Diga. Olha, por mais que a Fabiola Nascimento seja chata na novela e na vida real, não dá direito. Mas ela é uma excelente atriz, né? Não dá direito ao Roberval fazer o que ele fez, porque ele é muito
machista, consumista, ele acha que a mulher é um objeto, que a mulher gosta só de viver com roupas caras, roupas de... Ele fala na cena... Ele chama ela de interesseira, ele compra as mulheres. Então, né? as coisas não... Mas isso tudo, esse consumismo dele, porque vão descobrir a partir do capítulo 100 que o Roberval tem um passado nebuloso, que ele enriqueceu ilicitamente. Então, por isso que ele tem muito dinheiro. E numa dessas histórias, pode ser que o Remy descubra que ele foi um traficante no passado. E talvez Roberval seja o assassino do Remy. Olha. Então, estão pontuando isso. Agora, uma coisa que aconteceu é que na central lá de atendimento da Globo, no CAT, centenas, milhares de telespectadores ligando, falando desta cena. Falando, isso não é possível, uma coisa dessa, fazer uma humilhação. Falando que é um absurdo? Exatamente, mas é foi isso que aconteceu. Tá vendo? O pessoal ligou lá reclamando mesmo enfim, não aceita, não esse tipo de situação, porque como é que a mulher vai ser humilhada dentro da igreja, ninguém faz nada. Nem ela, né? Nem ela mesma se defende. É um absurdo, Thiago. Mas eu acho que essa é uma cena, pelo pouco que vi, não assisto novela, mas vocês falando, carregada de crítica social. Olha o que está acontecendo aqui, olha aqui, ele coage as mulheres comprando. Olha o que ele está fazendo dentro de uma igreja, agredindo, mas ninguém vai falar como é que é essa sociedade que nós estamos. Então eu meio que interpreto nesse lado de crítica social. E claro, que eu acho que a novela também tem que ter pitadas de maluquices, porque senão toda novela vai ser igual, vai ser, como diria meu avô, Nantravolta, né? Bonitinho, seu avô, como é que é? Nantravolta. Gostei, viu? Thiago, eu estava pensando justamente nisso, antes do Thiago falar. Eu entendi essa cena como uma retratação do que realmente está acontecendo com as mulheres. Né? A mulher é espancada, ela é agredida, todo mundo olha e ninguém faz absolutamente nada. Nós sabemos que a televisão tem um papel importante, principalmente as novelas, pela quantidade de audiência que ela dá. Ela poderia ter retratado de uma outra forma, porém, eu também acho que isso é o que realmente está acontecendo. A mulher é agredida, ela é colocada como vagabunda, ela é feita da forma como é colocada, e a sociedade olha, simplesmente cruza o braço e fala, ai, coitadinha. Sabe, ninguém... Claro, eu acho que poderia ter tido uma intervenção nessa história, principalmente com polícia, alguma coisa do gênero. Mas eu ainda acredito que vai ter, porque quando eu vi a cena e que eu via que as pessoas não estavam fazendo absolutamente nada, e talvez essas pessoas talvez sejam também a própria autoridade ou o judiciário que também cruza o braço e não faz absolutamente nada. Né? Então, assim, eu entendi muito nessa questão, entendi desta forma. Mas, infelizmente, às vezes nem todos têm a mesma percepção, né, Sônia Abrão? Claro, mas é por isso que a gente troca ideias. Que a gente troca ideias. Se fosse para ter uma visão só, o Thiago faria sozinho, eu faria sozinho, o Vlad, você aí no seu estúdio, não. A gente troca ideia. E os telespectadores, eu acho também, muitos da novela, principalmente que nós sabemos que tem uma audiência absurda, talvez não possam ter essa mesma... É muito perigoso quando a gente também se trata ou se comenta alguma coisa. A Rede Globo, que impõe tantas coisas através das novelas, você de repente impor isso de uma forma tão sacralizada como eles colocaram, entendeu? Certo, Porque a gente tem uma dimensão muito grande, né? E às vezes nem todo mundo pode ter o mesmo entendimento. Tá certo. Bom, vou botar Segundo Sol na geladeira pela cena do casamento. E por outras tantas. E por outras tantas, sim. Eu entendo como crítica social. Felipe, não? O Segundo Sol na geladeira? A cena do casamento. A cena do casamento, sim. Tá. Mas por isso que eu expliquei. É a cena mesmo do casamento, geladeira. Faltou atitude, faltou reação. Um pouco da nossa inteligência. Mas bastante. Agora, né? o que a Fabiola Nascimento tem de chato, ela tem de talento, Tapete vermelho pra ela, dá. Merece. Olha aqui, gente, vamos continuar nossa conversa. Duas coisinhas, uma muito rápida. Último capítulo de Que Rei Sou Eu.
Não. E olha aí. Deus salve o rei, último capítulo. Tá marcado o grande ponto, a morte da Catarina, a vilã interpretada pela Bruna Marquezine, enforcada. Ela gravou as cenas lá no patíbulo, de corda no pescoço, essa coisa toda. Eu, particularmente, posso estar muito errada, mas eu não acho que ela morra. Eu acho que como ela é filha de bruxa ela vai se manifestar. Eu acho que ela escapa disso. Né? A Brice se danou, a mãe dela. Mas ela, eu acredito que não. Vão dar um fim assim. Eu acho que não vão. Seria trágico. muito justo, mas não rola. Ela matou muita gente, né? Com guerra, a explosão da mina, mandando matar mesmo, assim, diretamente. Seria, ainda mais naquela época, pena, né? De morrer enforcada na fogueira, aquelas coisas da Idade Média. Mas eu acredito que ela não morra. Vamos esperar. Também acho que não, até porque gravaram vários finais. Tudo para evitar aquela história de vazamento. Sim, então, fizeram... Até os atores receberam o roteiro sem saber ao certo qual vai ao ar. Sem saber a verdade, né? Até para evitar... Então, não sei, pode ser que ela tenha gravado aí. É a lei da época, né? Exatamente, né? Mas novela é novela. Vamos ver o que acontece com a Catarina. Olha aqui, gente, tem uma coisa em relação ao Tamanho Família que foi ao ar domingo, porque tinha a tal da simpatia lá do pacto entre o Momozinho e o irmão dele para espantar a visita. E acontece que cortaram essa parte do programa. Não, Márcio Garcia. Ele não tem culpa, Não, Márcio Garcia. Ele não tem culpa. Cortaram, mas a gente tem para mostrar para vocês, quem sabe, né? Vocês desenvolvem um pacto em casa para se livrar de visita que não vai embora nunca. Eu não sei. Já vocês vão ver isso. E o susto que o Faustão deu, né, na Tata Werneck. E o que a Tata Werneck falou da gente no Instagram dela, já eu vou falar também. Quero mandar um recadinho pra ela. Para, gente. O que ela falou da gente, senhora? O Momozinho agora. Vamos ver. Será que é igual a mandinga? Vocês, irmãos, tem algum código? Eu tenho um código com meu irmão, é o seguinte, quando eu recebo visita na minha casa, e às vezes eu tô cansado, quero dormir, e a visita na tua casa. Aí tu faz assim, ó. Já é o código, porque aí tá com sono, Vamos embora. Isso é código? Isso é um código, Aí é um tipo de código. É um código. A visita pergunta como calma, quer que eu vá embora? Acabou. É porque a visita fica aí até tarde, às vezes quer dormir. Aí o irmão fala assim, eu falo assim, irmão. Aí ele faz. Sem a menor preocupação em interpretar bem a cena. Aí a visita fala assim. É aquele meio assim, né, Muzinho, ó? É isso aí. Aí a visita fala assim, amor, tá tarde. Você vai ficar? E agora, pra que cortar esse trecho do programa? Me fala. Né? Todo mundo querendo saber qual era uma dica dessa valiosa. Ô, Márcio Garcia. O Felipe ensinou o Felipe ensinou a outra, do sal, né, Felipe? Como é que é? Bota Não, você pega o sal, liga o fogo. Olha, para quem quer ir, quando você quer que a visita caia fora, vaza, vai embora, delinha na pipa. Você pega uma colherzinha de sal, liga o fogareiro, coloca o sal e deixa queimar. Ali na boca do fogão mesmo? Pode ser sal do Himalaia? Pode ser qualquer um, é sal. Pode ser sal marinho, sal do Himalaia, sal com erva. Sal grosso, pode sal você grosso. Quiser, tá você bom, coloca. então. E se quiser disfarçar, você coloca alguma coisa em cima, tipo ferver uma água. Entendeu? Eu vou achar que vai ter... Olha o truque dele, Sônia Abrão. Olha, como que é isso? Pro povo não achar que você tá fazendo a mandinga, ele põe a caneca. A caneca em cima, você, fogo. Você é mandingueiro mesmo. Olha, já, bafão de Felipe Campos, já o susto do Faustão na Tata Werneck, que estava no arquivo confidencial. Olha, esquecemos não deu tempo sexta-feira da gente esvaziar a geladeira. Então vamos fazer isso. Quem entrou hoje, claro que não vai. Nossa Senhora, não vai dar tempo. Superpopulação. Cena do casamento segundo o Sol fica, a Eliana, a Tarde Jesus, Silvio Santos, o Fernando Rocha também, né, que foi dessa semana, quem mais? Carlinhos Brown, sai, o que foi, hein? Ele bloqueou o botão do device, também sai. O Fernando Rocha, duas vezes na geladeira. Sai, Felipe, cadê você? Sai, não sai?
Sai, tá, saiu. O Ney Pai. O Ney Pai sai que também. Foi grosso com a repórter. Wesley Safadão sai, fica. Acho que já era, falou que é né? página virada, que é para esquecer dele. Então vamos esquecer mesmo, já foi. Tiane também faz parte da história do Safadão, também dança. Safadão de novo, Safadão também tá querido, dançou. Então, tem mais um Fernando Rocha aqui. Sai ou fica? Sai, Fernando. Ele foi 2 vezes, saiu uma, sai outra, né? Também tá. Então fica os de hoje, realmente. Segundo o Sol, Silvio, o programa, Eliana, saiu. O povo batendo na porta pra sair. Moço, dá tempo de um bafinho, Felipe? Então, olha. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos girar e depois bafão de Felipe Campos, já. Bom, e agora bafões de Felipe Campos, um só, né, que vai dar tempo. Olha só, e quem foi homenageada, né, agora pelo seu aniversário foi Bruna Marquezine. Ela estava na praia, lá em Mangaratiba, acho que é no interior do Vale, e olha só o que passou, um avião. Feliz aniversário, te amo, Preta. Por que ele chama ela de Preta? Chama de Preta. Carinhoso. Te amo, Preta. Minha Preta. Olha lá. Só chamar minha tia de Preta. Mas daqui uns 30 anos vai ser racismo isso aí, viu? Espera. Precisa 30 anos. Então foi isso, ela aproveitou, ela já tá em ritmo já de festança de aniversário, olha só. Ele antecipou, né? Pois porque o aniversário o aniversário dela mesmo é dia 4 de agosto, né? Que ela vai completar inclusive 22 anos. 23 anos, E aí ele já antecipou tudo. Aí ele juntou os parças, né? Olha, eles viveram desde a chegada dele aqui, depois da Copa, eles viveram só de festa em festa mesmo, né? Só curtindo a pra vida. exorcizar qualquer coisa, assim, qualquer coisa. Ela com a novela, ele com a Copa, passaram momentos muito apertados, difíceis, crítica pra caramba, mas aí exorcizaram tudo. E acho que vão embora juntos, né? Você acha? Provavelmente, será? Eu acho. Ela tá de férias agora. Eu acho que ela vai embarcar, né? Claro. Eu acho que, pelo menos se não for ainda pra ficar lá com ele morar junto, vamos só pra passar comer um as férias. Bate e volta, rapidinho. Essa daqui tem pouco recheio, de lá não tem. Então pronto. Que seja agora, né? O que é? E se não fosse essa a decisão dela, que seja agora, né? Para de ser boba, já embarca e vai embora. Contatos. Felipe H. Campos é o Instagram, Felipe Campos o Face, de segunda a sexta. Bafões do Felipe aqui no Atravessou. Tchau, meu amor. Tchau. Até, viu? Vladimir Alves, Bochichos. No @Vladimir Alves no Twitter e no Instagram e também em obochicho.com.br. Tá certo. Olha aqui, Thiago Rocha. Vem pra live, @Thiago Rocha BR. Vou fazer transmissão agora ao vivo. Obrigado, Sônia Abrão. Imagina, beijo grande pra vocês. Gente, tchau. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Não percam o ao vivo do Thiago Rocha. Ele não para esse menino, viu? Pode sintonizar que vai ter coisa boa lá, viu? Olha, meu Instagram e meu Twitter, @Sônia Abrão. E é só, passa lá que a gente conversa. Se tiver que detonar, detona que eu dou o troco, tá? Super beijo, tchau, tchau. Até, tamo indo, bye, bye.